Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor e conferencista Francisco Rodrigo e venho aqui, tudo no tempo de Deus, começar a movimentar o meu canal no YouTube denominado Palavra Viva, na esperança de que o Espírito Santo irá trazer uma renovação espiritual para todos nós. Eu gostaria de meditar num texto que está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. O verso 14 diz: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Chamou. A história de Jesus começa com o verbo chamar, e a Bíblia termina com esse mesmo verbo, chamar. Chamar quer dizer convocar. Quando a Bíblia diz que Jesus chamou a Pedro e a Tiago e a André, ele não apenas os chamou, ele os convocou. Daria para dizer que dentro da igreja existem os convocados, e não me refiro que estamos na igreja para assistirmos uma reunião, mas sim somos convocados para pertencermos ao corpo de Cristo. E todos nós devemos agradecer a Deus, pois Ele nos chamou, Ele lhe chamou, Ele nos convocou, Ele lhe convocou. Jesus tem 4 chamados para nós. O primeiro foi para seguirmos. O segundo é para aprendermos. O terceiro é para servirmos. E o quarto, ele nos chama para reinarmos. Mas esse último só acontecerá se cumprirmos os 3 primeiros. Ou seja, para reinarmos com Cristo, primeiro temos que segui-lo, depois temos que aprender com ele e depois temos que servir. Dentro desse quarto, que ele nos chama para reinar, há uma recompensa para aqueles que seguem, aprendem e servem. Paulo mesmo fala aos Coríntios, no capítulo de número 15, verso 58, que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas como devemos seguir a Jesus? Devemos seguir a Jesus todos os dias. Devemos seguir a Jesus fielmente, de todo o coração. Devemos seguir a Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso talento, com nossos dons. Devemos seguir a Jesus, apesar dos nossos problemas e dificuldades. E precisamos ensinar para as pessoas que elas não estão vindo à igreja para serem famosas, nem muito menos para receberem regalias, não estão vindo à igreja somente para receberem as bênçãos de Deus, mas sim estão vindo para seguir a Jesus, para estar com Jesus. Por isso que o texto de Marcos 3,13 diz: E subiu ao monte e chamou para si, para estar com ele, os que ele quis. E a Bíblia diz que vieram a ele. Quando Jesus disse, vinde após mim, ele estava querendo nos ensinar que ele é o único que deve ser imitado, o único exemplo que deve ser copiado. E não podemos tirar os olhos dele, pois os inimigos estão dos lados, mas na frente está Jesus. Por isso o texto diz, vinde após mim. Olhe, somente para a frente, olhe para a frente, pois na frente está Jesus. Não perca tempo olhando para os inimigos que estão ao lado. Olhe para a frente e siga os passos de Jesus. A segunda convocação é para aprender. E para aprender é preciso sentar para ouvir. E é com essa atitude que vai determinar o nosso viver. Para seguir e vermos, nós o vemos pelas costas, mas para aprender, veremos ele pela frente, ouvindo
e vendo ele pela frente. Não serve para Deus quem não o segue e aprende para servir. Não se pode queimar etapas no ministério. Primeiro segue, depois aprende para depois servir. Nós somos chamados para seguir, e isso é salvação. Nós somos chamados para aprender, e isso é discipulado. Nós somos chamados para servir, e isso é ministério. Primeiro, vinde, seguir. Segundo, ficai para aprender. Por isso que ele diz, ficai em Jerusalém para aprender, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mestre maravilhoso, que nos ensina, que nos dá a iluminação da palavra. Primeiro, vinde, seguir. Segundo, ficai para aprender. E em terceiro, servir. Ou seja, servindo, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Isso é servir, isso é ministério. Servir Jesus é ser servo e com alegria, é ser honrado, pois foi convocado pelo mestre. Foi convocado pelo mestre por excelência, e jamais o servo deve se envergonhar de servir a igreja do Senhor. Pois o próprio Cristo veio à terra não para ser servido, mas para servir. E ele serviu com tudo que tinha, ao ponto de dar a sua vida pela igreja e pela humanidade. É ele quem galardoará a cada servo que seguiu, que aprendeu e que serviu. Ele galardoará a cada servo que servir com excelência na eternidade, quando formos reinar com ele. Nós temos que seguir, aprender e servir para depois reinarmos, para depois recebermos nossas recompensas. Que Deus em Cristo continue abençoando todos os irmãos, todos os obreiros que seguiram Jesus, que aprenderam com Jesus e que agora servem a Jesus. Que o Todo-Poderoso nos dê sempre a alegria de servir. Eu quero aqui concluir a minha palavra de reflexão, denominada dentro deste canal Palavra Viva, e convidando a você para compartilhe com dezenas, com centenas, com milhares de pessoas que precisam ser alcançadas através da Palavra Viva. Que Deus em Cristo vos abençoe. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou